Graça e paz, vamos dar continuidade à nossa videoaula. Agora estamos estudando a campanha militar da conquista de Canaã, agora realizada sob o comando de Josué. Estudamos a primeira fase da conquista, que se dá em números, sob o comando de Moisés. Agora, sob o comando de Josué, a conquista da Palestina Ocidental, realizada em 3 fases. A primeira fase é a conquista da... Deixa eu só dar um clique aqui para a tela ficar cheia, que fica melhor para a gente observar. Ok, então tudo bem, vamos começar. A primeira fase da conquista central da Palestina Central, Gilgal tornou-se o quartel-general de Israel durante a conquista da Palestina Ocidental. Jericó foi a primeira cidade a ser tomada. Depois veio o fracasso com a tomada de Ai, por causa do pecado de Acã. Punido o pecado de Acã, então a cidade de Ai foi novamente tomada, conquistada, e juntamente com ela caiu a cidade de Betel, e ficava um pouco mais de 2 quilômetros de Jericó, e a cidade de Siquém, que também, sem resistência, se entrega, e então essas cidades são conquistadas. Sobre a questão de Acã, Moody faz o seguinte comentário: só havia um Acã no arraial, mas todo Israel foi derrotado por causa dele. E aí, é uma observação interessante para nós, né? Basta um pecar e outras pessoas vão pagar o preço por causa disso. Acã pecou, toda a sua família morreu, foi o preço do pecado, foi o preço da vida de Acã, o seu pecado, né? E aí a oração antes de arrependimento é vã. Nesse momento, nesse evento, nessa situação, Josué estava orando e o Senhor falou: levanta-te, porque estás prostrado com o rosto em terra. Israel pecou. E aí Josué se levanta para resolver o problema. Ele tinha que entrar no arraial, perguntar o que estava acontecendo, ver o pecado de Acã, resolver, punir, para que eles fossem vitoriosos naquela batalha, naquela campanha. Então, Acã diz: eu vi, eu cobicei, eu os tomei, eu escondi. E aí você pode comparar com Eva e Gênesis, também com Ananias, lá em Atos, foram os passos do pecado de Acã. Ele viu, ele cobiçou, tomou, escondeu, e aí esse pecado trouxe a sua morte e a morte da sua família e várias consequências destrutivas para a nação. Guerreiros que foram mortos, a cidade que foi, que ao invés de ser derrotada, derrotou-os, e aí agora eles tinham que se levantar, se erguer, resolver os problemas para poder continuar a conquista. Fica aí uma lição para nós. Então, a segunda fase da campanha do Sul, da Palestina do Sul, foi aterrorizados pelas façanhas de Josué e em face do procedimento indigno dos heveus, o rei de Jerusalém, Adonisedeque, formou uma confederação com os reis de Hebron, Jarmut, Lacris e Egron para resistir às forças da invasão israelita. Atacaram Gibeon, os gibeonitas, aqueles que eram tributários de Israel por causa da aliança que Israel havia feito com eles. Eles fingiram que vinham de longe, né? E aí fizeram aliança com Josué. Josué veio em socorro de Gibeon e feriu os 5 reis dos amorreus e as suas tropas, perseguindo-os até Maquedá, onde os derrotou. E nessa guerra linda, nesse evento, nesse momento, eu acho perfeito, porque o sol se deteve, a lua parou, caiu chuva de pedra. Então, amados, aqui foi um momento maravilhoso, imagino, para eles. Foi mais uma confirmação divina de que Deus estava guiando o povo no deserto, Deus estava batalhando por eles, conquistando. Durante essa batalha, o povo se vinga de seus inimigos. O Senhor interviu em favor de Israel, fazendo cair pesada chuva de pedra sobre os inimigos, matando muitos deles. Então, o sol se deteve, a lua parou, caiu chuva de pedra. Tudo isso aconteceu nessa batalha, e depois dessa vitória sobre os 5 amorreus, Josué vence outros reis e toma algumas cidades como Maquedá, Libna, Egron. Então, você vai ver assim que Josué se aposta de toda a região da Palestina. Josué 10, com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor, com o Senhor guerreando como ele havia prometido para Josué. Na terceira fase dessa campanha foi a parte norte, Josué 11. O mais poderoso dessa região, o rei mais poderoso, era
Jabim, rei de Azó. Ele enviou mensageiros para muitos outros reis das redondezas, desde o Monte Carmelo até o Monte Hermon, e formou com eles um poderoso exército para pelejar contra Israel. Acamparam-se junto ao lago Merom, ao norte do mar da Galileia, Josué 11, 1-5. Josué atacou-os e os derrotou totalmente, apossando-se de suas cidades. Então, mais uma vitória que o Senhor deu a Josué. E temos aí as campanhas suplementares. A conquista da Palestina, até então, tinha sido parcial, ficando o país semeado de pequenos núcleos de tribos nativas. A planície marítima se encontrava em grande parte nas mãos dos filisteus, e aí vocês observam que os filisteus estão sempre no caminho de Israel. E muitas das cidades tomadas em diversas partes por Israel foram novamente ocupadas e fortificadas por seus antigos donos. O livro dos Juízes relata 3 campanhas suplementares ocorridas depois de Moisés e de Josué. Então, eu quero que vocês entendam que a conquista acontece em 3 fases. Na primeira fase, liderada por Moisés, a segunda fase por Josué e a terceira fase pelos juízes. Nós temos a campanha de Judá e Simeão. Judá se une suas forças a Simeão e peleja contra os cananeus e os fariseus, matando 10.000 deles na cidade de Bezeque, no território de Judá. Ao rei de Bezeque, Adonizedeque, prenderam-lhe, cortaram seus polegares e o levaram para Jerusalém, onde faleceu. Pelejou ainda contra os cananeus que habitavam em Jerusalém, Hebron, Zefade, Gaza, Asquelon e Ecrom. Algumas dessas cidades não foram conquistadas definitivamente e logo os filisteus desalojaram os israelitas de Gaza, Ascalon e Ecrom. Então, vocês vão observar que houve ainda partes que não foram conquistadas, isso a gente vê lá nos Juízes também, os povos que eles não conquistaram. E a campanha de Caleb e Otoniel, a região ao redor de Hebron, essa que foi prometida a Caleb, o nosso exemplo de perseverança, aquele homem que confia em Deus, ele, em recompensa à sua fidelidade, a cidade foi conquistada por Josué na batalha contra Adonizedeque e os reis de Hebron, Jarmute e Eglon. Todavia, os Enaquins e os amorreus voltaram a ocupá-la. Caleb, talvez integrando a expedição de Judá e Simeão, tomou-a de novo e expulsou os filhos de Enaque, os Enaquins, os gigantes. Isso está em Josué 15, 13-14, aquela descrição dos gigantes. Depois recompensou a coragem do seu sobrinho Otoniel, que havia subjugado a Debi e a Kiriat Sefé, dando-lhe sua filha, a quem dotou em parte do seu prêmio. Então, aí foi conquistada por Caleb o território de Hebron, que ele acreditava que teria graça e vigor de Deus para conquistá-lo. E, por fim, a campanha dos Danitas, na repartição de Canaã, entre as 12 tribos, a parte que se destinou aos Danitas da Palestina Central, de Kiriat Jearim a Jope, era muito fértil, porém muito estreita. Então, 600 de seus guerreiros se dirigiram ao sopé do Monte Hermon e conquistaram para si mais uma herança, tomando a cidade fenícia de Laís, cujo nome mudaram para Dan. E aí, desde aquela época, a expressão de Dan até Bérseba, 240 quilômetros, passou a representar a extensão das posses de Israel. Juízes 18, 27, 29, Josué 19, 47, Juízes 21, 2 Crônicas 30, versículo 5. Então, nós temos aqui a divisão das tribos, a divisão de Canaã entre as tribos. Nós temos a tribo de Ruben, a tribo de Gad, cada uma recebe a sua herança, os seus territórios. Tem um gráfico grande aí, vocês vão dar uma lida nesse conteúdo, nesse material, vou postar para vocês. E, por fim, nós vamos falar sobre as cidades de refúgio. Caleb, esse homem de fé, que demonstra fé em comum 45 anos depois, quando Moisés envia os espias a Canaã, recebe a cidade de Edrom como herança, a cidade de Hebron, e ele é para nós um exemplo de fé, um exemplo de perseverança. E Josué estabelece
a cidade de Siló, no território de Efraim, como o centro religioso de Israel. Josué 18:1. Foi ali que as demais tribos foram desafiadas a tomar posse de seus respectivos territórios. Eram quase 3 milhões de pessoas se deslocando, umas para o norte, outras para o sul, mas nenhuma reclamou do território que recebeu como herança, pois o critério foi por sorte, né? Foi designado por sorte o território de cada um. E temos as cidades de refúgio, eram 6 cidades, Deus ordenou a Moisés que desse essas cidades, e aí nós temos a cidade de Bezer, Ramote, Gileade, Golã, que foi designada por Moisés, no território de Ruben, Gade e Manassés, na parte da Transjordânia, conquistada por Josué, no lado oriental, por Moisés, desculpe, e Quede-se em Hebron, no território de Naftali, no território de Naftali, de Efraim e de Judá, lideradas por Josué, foram designadas, estabelecidas como cidade de refúgio, ou de qualquer um que cometesse um crime involuntário, ou israelita ou estrangeiro, poderia se refugiar dessas cidades. Então, Deus pensou em tudo. E a herança dos levitas, só para encerrar essa fase da conquista, nós temos a tribo de Levi, que era responsável pelo serviço religioso de toda a nação. Ela dependia dos dízimos e das ofertas do povo para o seu sustento. Portanto, ela não recebe herança na forma de território, mas as tribos foram encarregadas de selecionar cidades para os levitas, para que eles pudessem habitar terras terras de pasto ao redor de cada uma as 48 cidades foram igualmente providas para dar pasto ao gado dos levitas, e aí eles teriam como sobreviver. E ali nós temos Gerson, Coate e Merari, e eles serviam, tinham as funções religiosas lá no templo, né? Como nós já vimos lá no livro de Levíticos, e aí cada um deles tinha a função, os gersonitas, os coatitas e os meraritas, e cada uma recebe cidade dentro dos territórios dos levitas, e aí, olha, totalizando 48 cidades e seus arredores. Então, você vai ver no texto lá de Josué 21, no território de Judá e Simeão foram dadas 9 cidades. 9. No território de Benjamim, 4 cidades. Então, no texto vai totalizar o tanto de cidades que eles receberam, e aí totalizaram 48 cidades e seus arredores para os levíticos, os levitas, aqueles que estavam responsáveis pelo serviço sagrado. E aí a extensão da conquista, só para encerrar e resumir, encerrar e concluir essa parte, a Transjordânia foi conquistada por Moisés, a grande parte da Palestina oriental e central por Josué, as porções conquistadas pelas tribos antes ou depois da morte de Josué estão lá em Juízes, as cidades como Gezer, Dor, Endor, Megido, Tanak e Bet-Seá, elas só foram subjugadas muito tempo depois, lá no período áureo da vida da nação de Israel, quando Davi estava na liderança da nação. Bom, e para encerrar, Josué faz uma convocação à obediência e renovação do pacto com o povo, declara a sua fidelidade ao Senhor, nos capítulos 23 ao 24. Josué reconhece que está velho e resolve fazer advertências ao povo, mostra detalhadamente os feitos do Senhor em toda a história das peregrinações, pede para que eles tenham cuidado de amar e temer a Deus, não cultuar outros deuses, pois males viriam sobre eles, assim como as coisas boas aconteceram, os males também acontecerão. Ele declara a sua convicção em continuar servindo ao Senhor e se mostra fiel, corajoso, valoroso, valente e confiante. Então, Josué é esse exemplo de fidelidade a Deus. Ele, na sua despedida, ele convoca anciãos, chefes, oficiais, juízes de Israel, e diz que o Senhor mandou ele dizer, convoca a obediência, a renovar o pacto, relembra o que o Senhor fez, declara sua convicção no amor, no temor, no serviço ao Senhor, em 24:15, é um texto bem conhecido nosso, quando Josué diz
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje a quem vocês querem servir, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele faz advertências contra a apostasia. O povo diz a Josué: cultuaremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Josué 24, 24. Infelizmente, não é isso que acontece. O livro de Juízes já inicia dizendo que enquanto Josué viveu, o povo temeu ao Senhor, serviu ao Senhor. Josué morreu e eles então começaram a cultuar outros deuses. E aí a próxima fase da nossa aula, o próximo áudio, Deus abençoe, bom aprendizado. Eu sei que é cansativo, é muito conteúdo, é muita história, mas é muita ação de Deus na conquista, dando a vitória ao seu povo. Que Ele esteja conosco, que Ele esteja nos abençoando, que Ele esteja dando a vitória para nós, assim como Ele deu para Josué. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.